Já estamos de volta depois de fazermos uma análise de uma música tão bonita como o Sal da Terra com Juninho Deusemi, né? E agora a gente vai falar de situações que envolvem a terra também, né? Que é o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Este rompimento que deixou um rastro de tristeza e de muita destruição, né, gente? Até agora foram confirmadas 246 mortes, 24 pessoas continuam desaparecidas. E além dessa questão da perda humana, né, daquelas famílias que perderam então moradias, locais de trabalho, né, esses locais que foram destruídos aí pela lama, há também aquelas outras pessoas que tinham lotes, imóveis comerciais no município e com o rompimento da barragem, a desvalorização é motivo de preocupação, é claro, né? E sobre este assunto eu vou conversar agora aqui no nosso programa com o advogado Lucas Mota. Lucas, bom dia, bem-vindo ao Manhã da Piedade. Obrigado pelo convite. Então, Lucas, essa situação do rompimento da barragem da Vale lá em Brumadinho ainda é motivo de muita preocupação, principalmente para aquelas famílias que tinham, de certa forma, um imóvel ou tinham a sua fonte de renda ligada ali ao município, né? Sim, essas pessoas que sofreram esse tipo de prejuízo, né, essa desvalorização imobiliária na região, elas podem procurar seus direitos, né, podem procurar um advogado qualificado, um advogado capacitado para tentar reaver esses prejuízos causados pela desvalorização imobiliária que se abateu sobre aquele local após o rompimento. Quais são os direitos destas pessoas ou cada caso exige uma análise específica, Lucas? Bom, existem diversos tipos de danos nesse caso, né? Então, tem o dano pela desvalorização imobiliária, por prejuízos, assim como os imóveis que foram diretamente atingidos pelos rejeitos. Então, houve ali uma destruição do imóvel, né? Por Então, completo, né? é um Em dano alguns emergente. E tem também os lucros cessantes, que são aquelas receitas que trabalhadores, donos de negócio na região deixam de auferir com o rompimento, né? Por causa do rompimento. Então, cada caso é uma análise diferente Sim, dessas duas cada que caso você tem sua citou. peculiaridade. Isso. Aham. E essas pessoas, no caso mais indicado, para quem não fez ainda, o fato ocorreu em janeiro, né? Isso. Para quem não procurou ainda os seus direitos, o que a gente pode indicar para essas pessoas, Lucas? Bom, o primeiro passo seria procurar um profissional qualificado, né, um advogado especializado, né, nessa área e que tenha por trás ali um escritório com estrutura suficiente para atender essa demanda, né? Documentação. Quais os principais documentos que essas pessoas precisam apresentar para comprovar nessas informações que elas vão levar para esse profissional de direito? Sim, olha, o principal seria comprovar esse prejuízo, né, e a relação do rompimento da barragem com esse prejuízo, que é o nexo de causalidade, que a gente chama, o termo técnico utilizado em direito. O que a gente faz lá no escritório é um laudo de avaliação. Esse laudo é feito com a ajuda de um perito, um engenheiro civil Sim. especializado, né, capacitado para avaliar quanto valia e quanto vale agora, né? Então, mensurar essa desvalorização. Quanto valia antes do antes do rompimento e agora após o rompimento. Depois que vai dar uma Sim. diferença muito grande, eu acredito, Isso. na maioria Com a dos ajuda casos. chegamos aqui nesse caso especialmente que eu trouxe aqui, chegamos a 25% de desvalorização. Então, isso é feito de forma objetiva, com a ajuda de normas técnicas, com uma avaliação do mercado, né, por amostragem. Então, é um laudo eficaz e objetivo que pode avaliar essa desvalorização, mensurar essa desvalorização. Com esse laudo em mãos, depois de toda essa equipe, né, o especialista no assunto, qual é o próximo passo? O que é possível fazer para reivindicar esses direitos? Bom, você tendo já uma assistência de um advogado, poderia, por exemplo, procurar um acordo, né, com a Vale. É viável, é possível esse acordo, uma notificação extrajudicial para posteriormente procurar um acordo e, em último caso, ajuizamento de uma ação, né? Uma ação judicial em desfavor da Vale. Se não houver um acordo tentar. destas partes, Lucas, na justiça, essa situação pode demorar muito? Bom, aí depende do caso, né? Tem casos mais urgentes que o juiz pode, inclusive, conceder uma liminar, que seria garantir aquele direito de forma antecipada. Sim. Então, que isso aí seria confirmado posteriormente em sentença, mas existe essa possibilidade de celeridade no processo, de acordo com
a necessidade de cada caso, de acordo com a peculiaridade de cada caso. Uhum. Agora, tem muitos condomínios, não só eu falo de Brumadinho, mas em outras regiões também, Barão de Cocais, né, onde as pessoas já ficaram de sobreaviso caso ocorra algum rompimento, algo aí com essas barragens da Vale, que oferecem algum risco, né? Por exemplo, no caso de condomínios que ficam nessas regiões, o pessoal vende muita casa nesses condomínios e aí tem esse prejuízo, não consegue, nesse momento, né, alavancar ou continuar essas vendas. Isso também é motivo de procurar a justiça? Sim, esses locais que há essa ameaça concreta, né, de rompimento e que isso venha causar, ele venha influenciar o mercado de alguma forma e causando prejuízos, isso também, a lógica é mais ou menos a mesma. Então, é alvo de indenização, sim. No caso que a gente está vendo... Pode se pleitear uma indenização. Pode se pleitear também, né? Pode. E aí segue o mesmo passo, né? Procura um A especialista... lógica é a mesma, sim. É a mesma, sim. Não muda. Agora, o que a gente tem visto muito também, Lucas, é pousadas, né? As pessoas aí em grandes regiões aqui perto, várias regiões, inclusive, que em época de feriados, finais de semana, que as pessoas iam muito de Belo Horizonte para descansar ou vinham também de outros estados, as pousadas estão vazias, né? Restaurantes vazios também. Sim. E nessa situação? Bom, esse é o caso dos lucros cessantes que eu havia mencionado. É a né? mesma? A pessoa que deixou de receber alguma receita por prejuízo ao seu trabalho, ao seu negócio, ela tem direito também a procurar uma indenização, né? Reaver esse prejuízo. Independente do caso, é o que a gente falou no início, então, a pessoa tem esse direito, ela tem que ir atrás deles. Sim. Agora, Lucas, aqueles proprietários... E a voz não tá boa, hein? Que tinham firmado já um contrato de compra e venda de imóveis nessas regiões em 2018 e que aí depois do que houve, a pessoa queria comprar, voltou atrás. Ele tem um direito nesse caso? Bom, aí é justificável, né? Então, assim, vai ser analisado o caso e pode se pleitear algo na justiça também para tentar, não sei, talvez compor ali um acordo, tentar ver algo nesse sentido. Para esses acordos, né, que você já falou em duas situações, né, é melhor tentar um acordo primeiramente. Para esse acordo também é necessária essa intermediação de um especialista entre aquela pessoa afetada, aquela pessoa prejudicada e a Vale? Bom, isso pode ser feito por meio da própria justiça, ela já oferece esse profissional que vai mediar, né, vai tentar uma conciliação, ali, um acordo entre as partes. E isso pode ser feito de forma extrajudicial também diretamente com a empresa. Uhum. Né? Aquelas pessoas que foram afetadas, eu falo no caso de Brumadinho, afetadas diretamente pela lama em janeiro, você tem acompanhado como que está o caso dessas pessoas, os casos, né, que são tantos em relação a indenizações, Lucas? Bom, essas indenizações, elas têm que vir de uma forma mais pesada, né? Porque as indenizações, nesse caso, geralmente são calculadas tendo em vista a capacidade financeira da empresa, né? Uhum. E tendo em vista também a gravidade do dano. Uhum. Então, tudo isso é analisado também, Sim, né, tudo antes isso é de levado qualquer em conta, passo. sim. As pessoas estão mais conscientes, a gente pode falar disso, essas pessoas que vivem em regiões que estão de sobreaviso já em relação a que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com a barragem da Vale, elas já estão mais conscientes dos direitos delas, elas já têm mais informações? Tem se buscado o direito, sim, elas têm procurado profissionais, enfim, elas têm procurado se salvaguardar de alguma forma dessa situação. Né? E como que elas podem fazer isso, que elas podem se salvaguardar, como você bem disse? O principal é ter um acompanhamento, né, profissional. Eu acho que seria o caso, então, de procurar um advogado, né, como eu falei, procurar um escritório que seja capaz de acompanhar, né, de orientar aquela pessoa. Desde já. Desde já, Não sim. esperar Sim. nada, o que a gente não quer que aconteça, mas não esperar o pior acontecer e já separar documentos. Separar a documentação também é importante? Claro, é sempre importante você estar parado para uma documentação, né? Inclusive para comprovar um dano material, por exemplo, você tem que avaliar aquilo, mostrar, obviamente, que o imóvel realmente é seu, que você realmente sofreu aquele prejuízo e mostrar a relação do prejuízo com o rompimento, com o evento danoso. Né? No caso de comércio, de uma forma geral, é bom também guardar algum comprovante fiscal, algo que comprove quanto que a pessoa... Sim. Qual é o rendimento da pessoa ali? Claro, porque isso aí vai ser alvo de comprovação, vai ser importante para você comprovar ali que você teve uma queda no seu negócio, né? Então, isso que vai ensejar ali
a indenização, sim. Toda essa situação que já ocorreu e ainda deixa tantas pessoas preocupadas, moradores de tantas cidades vizinhas, né? Você acredita que o número de ações tende a aumentar contra a empresa, Lucas? Eu creio que sim, porque infelizmente todo dia a gente tem notícia, né? São áreas que estão em ameaça, então assim, o risco é constante, infelizmente, né? Tá certo. Lucas, agradeço a sua vinda aqui no programa, muito obrigada. Bom dia e volte sempre. Obrigado. E você aí do outro lado, você em casa, continue conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho.